Naquela noite, ela só queria participar do casamento da amiga, mas acabou se tornando o alvo das risadas, dos cochichos e de uma crueldade que ninguém imaginava. A humilhação começou com pequenas piadinhas, depois com olhares de desprezo, até que, no meio do salão lotado, ela caiu no chão e todos riram como se fosse um espetáculo. Mas justo quando parecia que ela estava completamente sozinha, um homem misterioso atravessou o salão em silêncio, um milionário elegante, poderoso e completamente desconhecido, e segurou a mão dela diante de todos. O salão parou. As risadas morreram. A noiva perdeu o sorriso. E naquele instante, a vida da mulher mais humilhada daquela noite se transformou para sempre. Porque o toque dele revelou segredos, expôs verdades e destruiu máscaras que ninguém imaginava. Essa é a história que ninguém no casamento jamais conseguiu esquecer. A chuva caía fina e silenciosa naquela noite, como se o céu estivesse tentando avisar Clara do que estava por vir. As luzes da cidade refletiam nas poças d'água, criando desenhos dourados no chão enquanto ela caminhava até o imponente salão onde aconteceria o casamento. Os carros de luxo enfileirados diante da entrada deixavam claro que aquele era um evento para pessoas que viviam em um mundo completamente diferente do dela. Clara respirou fundo antes de entrar. Seus dedos apertaram levemente o tecido do vestido simples que ela havia comprado com meses de economia. Apesar de não ser novo, era o melhor que tinha. E o mais importante, representava muito mais sacrifícios do que qualquer uma daquelas convidadas jamais imaginaria. No fundo, ela só queria estar ali para prestigiar uma amiga. Pelo menos, alguém que já tinha sido amiga um dia. O salão estava deslumbrante. Lustres gigantes, flores brancas, velas delicadas, mesas impecáveis. Tudo brilhava, tudo exalava luxo, tudo parecia ter sido planejado para impressionar. Clara caminhou devagar, admirando o ambiente com um sorriso tímido, tentando ignorar os olhares que começaram a surgir assim que ela entrou. Entre os convidados, havia aquele tipo de gente que sabia exatamente o quanto era rica e fazia questão de mostrar. Vestidos caros, joias brocado, perfumes fortes. E, no meio de tudo isso, estava Clara. Simples, discreta, delicada demais para aquele ambiente onde as pessoas pareciam competir por quem tinha mais. Ela passou por duas madrinhas que cochichavam enquanto observavam cada detalhe dela. Meu Deus, olha o vestido dela, uma delas disse, sem se preocupar em esconder o riso. Parece que saiu de um brechó da década passada. Ah, deixa. Deve ser o mais caro que ela pôde comprar. Rissos abafados. Clara ouviu tudo. E, como sempre, engoliu tudo em silêncio. Ela já sabia que seria assim. Sabia que aquele lugar não era para ela, mas nunca imaginou que doeria tanto. Quando finalmente encontrou a mesa onde deveria se sentar, respirou fundo. Talvez fosse melhor pensar nas coisas boas. Talvez fosse melhor se lembrar da amiga que tanto confiou nela durante anos. Da menina que dividia lanche com ela na escola, que se escondia com ela quando o mundo parecia grande demais. Mas aquela menina não existia mais. E Clara percebeu isso segundos depois, quando ouviu a voz alta demais, doce demais, falsa demais. Clarenhea, você veio mesmo. Ai, que tudo! Era Laura, a noiva. Linda, radiante, com um sorriso perfeito e vestido digno de revista. Mas, nos olhos, havia algo que Clara sempre reconheceu. Superioridade. Não era carinho. Nunca foi. Laura deu um abraço rápido, quase impaciente. Você ficou bonita, disse ela, com aquela pausa venenosa. Bem simples, mas bonita. As madrinhas riram atrás dela. Clara apenas sorriu educadamente, mesmo com o coração pesado. Tentou se lembrar que estava ali para celebrar um casamento, não para sentir vergonha. Mas Laura parecia determinada a fazer daquela noite um espetáculo pessoal. Depois das fotos, das danças e dos brindes, chegou a hora do discurso. Laura subiu no pequeno palco, segurando o microfone com elegância exagerada. Os convidados se calaram, olhando para ela como se fosse uma estrela. Gente, antes de seguir a festa, eu preciso agradecer uma pessoa muito, muito especial. A voz dela ecoou por todo o salão. É Clara! Algumas palmas surgiram, outras risadas abafadas. Sim, sim. Essa menina maravilhosa me ajudou tanto, tanto. Sempre tão dedicada
E tão humildinha. Verdadeiramente humilde. A definição perfeita de simplicidade. Me riso. Clara sentiu o rosto queimar. Era como se estivesse nua diante daquela multidão. E vocês acreditam? Ela me disse que esse é o vestido mais caro que ela já comprou. Risos altos. Algumas pessoas olharam para Clara como se ela fosse parte de uma piada. Clara fechou as mãos com força. Ela não sabia se devia chorar, ir embora ou simplesmente desaparecer. Quando Laura terminou, Clara se levantou discretamente. Precisava de ar. Precisava sair dali antes que sua dignidade escorresse pelo chão. E então, aconteceu. No caminho até a saída, ela esbarrou em um grupo de convidados. Nada demais. Mas alguém, não dava para saber quem, esticou discretamente o pé. Clara trocou e caiu. Caiu de joelhos, em pleno centro do salão iluminado, bem no foco das luzes, como se fosse parte de um show que ninguém havia planejado. As risadas explodiram. Altas, cruéis, incontroláveis. Uma madrinha comentou. Meu Deus, até caindo ela é um desastre. Outra acrescentou. Isso é tão... Ela. Clara não conseguia respirar direito. Tentou colocar a mão no chão para se levantar. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas, não pela queda, mas pelo peso do mundo inteiro sobre ela. E então, uma sombra se aproximou. Uma presença forte, alta, elegante. Um perfume masculino caro. Passos firmes. E uma mão que apareceu exatamente na altura dela. Uma mão segura. Limpa. Johnny. Forte. Clara levantou o rosto devagar, e o mundo parou. Era ele. O homem que ninguém conhecia, mas que todos tinham notado. Terno impecável. Cabelo alinhado. Relógio de metal escuro. Olhos intensos, quase frios, mas, naquele momento, cheios de compaixão. Ele a encarou como se estivesse vendo algo precioso, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. E, com uma voz firme, calma e profunda, disse, vem, e eu te levanto. Clara hesitou por um segundo, mas aquela mão, aquela presença, era tudo que ela tinha naquele instante. Ela segurou a mão dele, e quando ele a levantou, não soltou. Pelo contrário, aproximou-se mais, como se quisesse garantir que ninguém mais tocaria nela. O salão inteiro ficou em silêncio. As risadas cessaram. As conversas morreram. As madrinhas congelaram. Laura ficou branca. O homem olhou diretamente para a noiva, com um olhar tão afiado que poderia cortar vidro. Que tipo de noiva humilha uma pessoa assim? Ele disse, cada palavra carregada de autoridade. Você acabou de expor a pessoa mais digna desta sala. Um murmúrio percorreu o salão. Laura tentou sorrir, mas sua expressão estava trincando. Clara, ainda segurando a mão daquele desconhecido, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Proteção, valor, importância, presença. O homem inclinou-se para ela e murmurou baixinho. Você não está sozinha. E nunca mais vai estar. E assim, na noite em que ela foi humilhada por todos, um único gesto devolveu sua força e mudou o destino dela para sempre. O salão ainda estava silencioso, como se todos tivessem prendido a respiração. O gesto do homem misterioso, aquele simples toque de mão, havia virado o clima de cima para baixo. Era como se o tempo tivesse parado, como se as luzes tivessem mudado, como se a música tivesse desaparecido, como se cada pessoa ali estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Clara sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar dentro do próprio peito. Ela nunca tinha sentido algo assim. Não era só vergonha, nem só medo. Era outra coisa, uma mistura de surpresa, incredulidade e um tipo estranho de segurança que ela não estava acostumada a sentir. O homem manteve sua mão firme, como se estivesse dizendo ao mundo inteiro que ela estava protegida. Um gesto simples, mas tão poderoso que transformou todos os olhares da sala. Quando ele finalmente se virou para ela, seus olhos eram diferentes de qualquer olhar que Clara já tinha recebido. Não havia pena, não havia julgamento. Era algo mais profundo, um tipo de reconhecimento, como se ele visse nela algo que ninguém mais tinha percebido. Você está bem? Ele perguntou, com a voz grave e calma, sem apressar nada. Clara queria dizer sim, mas sua voz falhou. Queria dizer não,
mas não queria parecer fraca. Eu acho que estou, respondeu ela, com o olhar baixo. Ele inclinou levemente o rosto, como se estivesse tentando entender a verdade atrás das palavras, e respondeu: Você não precisa fingir força. Não hoje. Foi estranho ouvir aquilo. Clara nunca teve alguém que percebesse sua dor tão rápido. Enquanto isso, no fundo do salão, a reação começava a mudar. Muitas pessoas, antes rindo, agora tentavam se recompor. Algumas cochichavam, outras desviavam o olhar. A vergonha que antes estava sobre Clara agora parecia ter se espalhado pelos convidados, como um feitiço que virou contra eles mesmos. O homem olhou em volta. Seu olhar era firme, calculado e assustadoramente confiante. Ele dava a entender que ninguém ali estava no mesmo nível que ele, e não por causa do dinheiro, mas por causa da postura. E então, Laura se aproximou. Ela vinha rápido, com passos curtos e expressão nervosa, tentando sustentar o sorriso, mas o rosto estava rígido. Quando chegou perto, tentou agir como se estivesse controlando a situação. Meu Deus! Clara, você está bem? Foi só um acidente, disse ela, apertando as mãos de Clara com falsa preocupação. Mas o milionário retirou a mão de Clara rapidamente, como se estivesse afastando algo tóxico. Foi só um acidente? Ele repetiu, olhando fundo nos olhos de Laura. Ela engoliu seco. Claro, somos amigas. Ela sabe que nunca faria nada para. O homem deu um passo em direção a ela, não de forma agressiva, mas com uma presença tão forte que Laura recuou instintivamente. Você acabou de expor sua amiga para todo mundo aqui. Ridicularizou o vestido dela. Ri da situação dela. E ainda chamou ao palco para usá-la como piada. As palavras cortavam o ar como lâminas invisíveis. Alguns convidados baixaram a cabeça. Outros recuaram. Clara sent you as Pernus Tremor. Era como se estivesse assistindo uma cena que nunca imaginou viver. Laura tentou recuperar o controle. Olha, eu não sei quem você pensa que é. Um homem que não suporta ver injustiça. Ele interrompeu, sem elevar a voz. Um homem que sabe reconhecer valor onde a maioria só enxerga aparência. Laura ficou muda. Algo ali estava acontecendo. Algo que ninguém entendia muito bem, mas todos sentiam. Clara respirou fundo. Parecia que estava se afogando por dentro, e o ar finalmente vinha até ela. Eu não pedi para ser defendida. Ela murmurou, olhando para o homem. Ele sorriu de forma suave, e aquilo desmontou parte da dor dela. Eu sei. Pessoas boas nunca pedem ajuda, mas, às vezes, merecem. As palavras ecoaram dentro dela. Merecer era algo que Clara nunca sentiu. E ouvi-lo dizer isso doeu e curou ao mesmo tempo. A música do salão ainda estava desligada. Todos esperavam algo acontecer. As madrinhas olhavam para Laura como se buscassem instruções. Os convidados, desconfortáveis, fingiam mexer no celular ou agitar o vestido. O homem soltou a mão de Clara por um segundo, mas apenas para ajustar o casaco e oferecer o braço a ela. Vamos até um lugar mais calmo? Clara hesitou. Ela não queria piorar a situação. Não queria virar assunto. Mas algo na voz dele, na presença dele, dava a sensação de que ela poderia confiar. Sim, disse baixinho. Ele a levou para perto da parte externa do salão, onde não havia tantas pessoas. Um local com grandes vidraças, iluminado pela luz suave das velas decorativas. A chuva ainda caía lá fora, mas ali dentro havia uma calma que contrastava com a confusão da festa. Clara ficou alguns segundos em silêncio. Por que você fez isso? Ele a observou com atenção. Porque você não merecia o que fizeram. Mas você nem me conhece. Ele sorriu. Às vezes, basta um olhar para reconhecer grandeza em alguém. Clara desviou o olhar, envergonhada. Eu só não queria causar problema. Você não causou problema nenhum. Eles causaram. As palavras dele eram firmes, mas gentis. E Clara sentia algo estranho, como se a dor estivesse se transformando em algo diferente. Então ele respirou fundo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você ainda chama aquela mulher de amiga? Clara ficou imóvel. Sentiu o ar ficar pesado. Por quê? Ela hesitou. Porque ela já foi tudo o que eu tinha. Ele franziu levemente o senho, como se entendesse mais o que queria admitir. E você? O que você é para você mesma?
A pergunta acertou Clara como um impacto silencioso. Ele continuou. Você se trata como alguém que merece migalhas. Mas não merece. Você nasceu para muito mais do que isso. Ela sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de algo que não sabia nomear. E antes se pudesse responder, alguém abriu a porta de vidro. Era o noivo. E ele parecia furioso. Você, sai de perto da minha esposa. Você não tinha direito nenhum de envergonhá-la na frente dos convidados. O milionário não recuou, nem sequer piscou. Clara ficou imóvel. O noivo se aproximou, já sem máscara social. Você acha que é quem para entrar no meu casamento e fazer esse show? O milionário respondeu com tranquilidade. O único que teve coragem de interromper a crueldade que sua esposa estava patrocinando. O noivo ficou vermelho. Sai agora. Este casamento é meu. E então o homem respondeu algo que ninguém esperava. Engraçado, porque a verdade é que esta festa só existe por minha causa. O silêncio se espalhou como uma explosão invisível. Clara arregalou os olhos. O noivo congelou. O milionário deu um passo à frente e acrescentou. Eu financiei tudo isso. A noite já tinha se transformado completamente. O casamento, que antes era cheio de risos, fofocas, música alta e arrogância, agora parecia carregado de uma tensão invisível que percorria cada mesa, cada olhar, cada respiração. O silêncio que surgiu depois que o milionário segurou a mão dela ainda ecoava dentro do salão como um fantasma incômodo. As pessoas tentavam voltar à festa, mas não conseguiam. Algo dentro delas dizia que aquela história não tinha acabado. Muito pelo contrário, estava apenas começando. Ela, ainda tremendo, sentia um calor estranho dentro do peito. Não era humilhação, aquela ela já conhecia. Não era medo, esse ela tinha carregado a vida toda. Era algo novo, quase como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela depois de anos vivendo no escuro. O toque dele tinha despertado uma força que ela nunca soube que tinha. O milionário, que até então ninguém sabia quem era, continuava segurando sua mão como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O olhar dele era firme, decidido. Não havia pena ali. Não havia interesse. Havia verdade. Ele enxergava algo nela que ninguém naquele salão tinha sido capaz de ver. A noiva, cada vez mais incomodada, se aproximou com passos rápidos, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Você está bem? Perguntou, mas sua voz tremia levemente. Era óbvio que a pergunta não era sobre preocupação, era sobre controle. A humilhação planejada pela noiva tinha saído do trilho no momento em que o homem mais poderoso do local interferiu. Ele se voltou para a noiva com uma calma quase inquietante. Ela vai ficar bem, agora que a verdade está prestes a aparecer. A noiva empalideceu. A amiga falsa, que sempre tratou a protagonista como inferior, parecia ter sido atingida por uma flecha invisível. A verdade. Essa palavra começou a se espalhar pelo salão como fogo em palha seca. Os convidados começaram a cochichar, se inclinar, prestar atenção. O milionário respirou fundo, ainda segurando a mão da mulher humilhada. Antes que esta festa continue, acho que todos precisam saber por que ela foi humilhada aqui hoje. O burburinho aumentou. A noiva tentou interromper. Não tem necessidade disso. Foi só um acidente. Não foi acidente. Foi planejado. Os olhos dela se arregalaram. As damas de honra ficaram imóveis, como estátuas quebradas. Os convidados prenderam a respiração. Ele continuou. Ela foi humilhada porque alguém teve medo de que ela brilhasse demais. As palavras flutuaram no ar, pesadas, precisas. A protagonista sentiu o coração acelerar. Não entendia como aquele homem sabia daquilo, até perceber que ele a observava